Você está crescendo nesse lugar, irmãos? Glória a Deus por isso. Amém? Nós precisamos estar preparados e prontos para esse crescimento, que é, na verdade, o desejo de Deus para cada um de nós. Amém? Deus não nos chamou para nós permanecermos na meninice espiritual. Deus nos chamou para que nós cresçamos. Amém? É necessário que você tenha o desejo do crescimento em você, não se conformando. Amém? Em estar no mesmo estágio, em estar no mesmo nível com o passar dos anos. A Bíblia demonstra claramente que é o desejo de Deus que nós cresçamos. Amém? E se você não está alinhado com essa vontade, você precisa consertar as coisas. Amém? Glória a Deus. Estava durante muitos dias meditando, para dar continuidade no assunto que eu já comecei a falar aqui na igreja. E estava com isso amadurecendo no meu coração, irmãos. Mas hoje pela manhã nós tivemos aqui um encontro com o pessoal do louvor, de todos os pontos de pregação, e aqui da igreja. E nós estávamos falando sobre excelência, não é? Então o pessoal do louvor estava aqui, e foi para mim um tempo maravilhoso. Deus trouxe ao meu coração algumas verdades, e até agradeço, ter sido convidado, porque me levou a ter uma compreensão maior de coisas que já estão dentro de nós, e eu vou falar aqui algumas coisas, e você vai perceber que você já tem isso dentro de você. Amém? Mas que quando isso vem à tona para o entendimento, fica muito mais fácil nós alcançarmos aquilo para o que fomos alcançados. Amém? Então, nessa manhã eu estava falando sobre excelência para o povo do louvor. E quando eu fui parar para meditar naquilo que eu ia falar hoje à noite, eu não conseguia parar de pensar na excelência. Eu não conseguia parar de pensar naquilo que eu falei hoje pela manhã. Eu não sei se as pessoas que ouviram ficaram com essa mesma coisa, mas eu fiquei. Então eu fui alcançado pela palavra. E meditando sobre isso, eu percebi que era necessário que eu também trouxesse algo disso para a igreja de uma forma geral. Amém? Porque como eu sempre tenho falado repetidamente aqui, nós precisamos ser educados na justiça. Amém? O mundo nos dá um tipo de educação, mas a Bíblia nos dá outro tipo de educação. Amém? E a palavra de Deus nos educa para a excelência. Amém? Deus nunca quer nada menos do que a excelência. Amém? Deus não deseja nada menos que a excelência. Você sabia disso? Se você olhar na antiga aliança, ele descrevendo os sacrifícios, lá estava dito que aquilo que ia ser sacrificado tinha que ser sem defeito. Amém? Tinha que ser o melhor. Quando era falando de dízimos, falava das primícias. Falava daquilo que era o melhor que as pessoas tinham para ele. Se você olhar a construção do templo, você vai olhar o que foi usado na construção do templo. Amém? Você já leu a sua Bíblia? Você já leu o Antigo Testamento? É bom você ler. Amém? Naqueles elementos, naquele lugar no templo, que ele mandou construir, tanto no templo como na tenda, você vai ver que ali havia ouro, pedras preciosas. E é interessante, se você fizer uma leitura bem minuciosa, que quanto mais, que você sabe que no templo havia o átrio, havia o santo lugar e havia o santo dos santos. Amém? Você sabe disso? Amém. Haviam 3 etapas dentro do templo. Tudo isso é muita coisa para a gente falar, mas o que eu quero que você entenda é
quanto mais você adentrava para perto do lugar onde a presença de Deus se manifestava, que era no Santo dos Santos, era o lugar mais santo, mais escondido. Quanto mais você se aproximava de lá, mais ouro havia. Amém? A própria arca onde Deus se manifestava, ela era de ouro. Amém? Ela era toda coberta de ouro. Ela não era toda de ouro puro por causa de uma outra, porque ela era uma figura, né? Ela era uma figura de Cristo. Então ela era uma representação de Cristo, ela tinha que ser madeira e ouro por causa da humanidade e da divindade, mas ninguém vai falar sobre isso agora. Mas quero que você entenda que a proximidade de Deus era, quanto mais chegava perto, mais coisas preciosas havia. Amém? Então Deus é um Deus de excelência. Você pode olhar toda a Bíblia, você pode ler do começo até o fim, de Gênesis a Apocalipse. Deus é um Deus de excelência. Se você achar que é pouco, você olha lá em Apocalipse, o que é que tem no céu. Amém? Aquilo que é tão precioso aqui lá é colocado no chão. Amém? A rua lá é de ouro. Amém? A rua é de ouro. Então por aí você tira de como Deus é excelente. Como Deus busca e deseja coisas excelentes. E naquilo que Ele criou de mais excelente, que é o homem, Deus não pode, e você nem pode pensar que Deus quer algo menos que a excelência. Amém? Aleluia. Deus nos criou e nos fez as primícias das suas criaturas. Amém? Tiago fala sobre isso. Então, como diz aquela música, né? Você não é o barro que sobrou. Amém? Você é as primícias das criaturas de Deus. Porque Deus é um Deus de excelência. E Ele quer que nós sejamos educados na excelência. Ele quer que nós nos acostumemos com a excelência. Ele quer que nós tenhamos como alvo a excelência. Amém? Mas infelizmente, né, como sempre, trazendo para a nossa realidade, nós somos educados de um modo onde nós podemos não ter o melhor. Onde nós nos conformamos de qualquer maneira. E nessa manhã, como eu estava ensinando aqui, eu falei uma verdade que nós precisamos entender. Quando a Bíblia fala de excelência, né, é algo que nós nunca vamos alcançar. Amém? Excelência é algo que nós nunca alcançamos. Porque sempre haverá mais excelência. Você está entendendo? Amém? Você chega no nível de excelência, mas tem outro nível de excelência. Eu estou falando de uma excelência plena. Eu estou falando de uma totalidade. Amém? Porque essa excelência plena só vai ter lá no céu. Amém? É aí onde chega-se ao ápice, né? Ao cume daquilo que é declarado excelência. Porque Deus é que tem as coisas mais excelentes. Amém? Mas isso não é um fator desmotivador, senão um motivador. Amém? Porque quanto mais nós buscamos a excelência aqui, mais perto do céu nós estamos. Perto do nível lá. Amém? Então, a verdade é que existem níveis de excelência. Eu estava falando, né? Muitas pessoas chegam aqui nessa igreja e elas dizem, pastor, gostei muito da igreja, tudo é de excelência, né? Mas eu sei que isso aqui não é a excelência. Tem lugares mais excelentes. Tem lugares com mais excelência. Você entendeu? E aí você vai em um lugar que tem muita excelência, muito mais que aqui, mas você vê que vai em outro lugar e tem mais excelência do que o outro lugar. Amém? Então, excelência é uma coisa que você vai estar sempre buscando. Amém? E esse era o sentimento no coração de Paulo. E essa era a realidade que a palavra mostra. A Bíblia mostra, em todo o seu contexto, homens buscando a excelência.
homens buscando um nível de excelência que estava no coração de Deus. Amém? Se você for sondar, né? Se você procurar sondar pelo Espírito o coração de Deus, você vai perceber a excelência. Amém? E Deus suporta os nossos níveis de excelência, mas Ele tem como alvo uma excelência ainda maior. E eu queria que você abrisse comigo em Filipenses, no capítulo 3. O pessoal que já ouviu, vai ouvir de novo. Eu que já falei, estou falando de novo. E nós vamos perceber que existem muito mais coisas ainda para nós aprendermos através da palavra. Filipenses, capítulo 3. Paulo está contando aqui a história dele. E nós vamos ver que Paulo tinha um alvo. E através dessas verdades que Paulo fala a respeito da vida dele mesmo, nós teremos aqui passos a serem dados para a excelência. Porque foram os passos que Paulo deu em busca daquilo que ele estava procurando, né? Para chegar aonde ele chegou. Então, eu espero que você conheça bem a história de Paulo, não é? Eu espero que você conheça bem a Bíblia. Eu não vou ficar abrindo todas as passagens bíblicas, mas eu vou procurar correr o mais rápido possível para que a gente possa fechar o que nós precisamos pontuar. Versículo 7 diz, Filipenses 3, 7. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Algumas Bíblias têm excelência no lugar de sublimidade. Todas as coisas para ter a sublimidade, para chegar à excelência, né? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, nessas passagens todas, aqui Paulo deixa uma trilha para que nós possamos chegar à excelência. O que Paulo buscava? Ele disse: considerei tudo perda, tudo refúgio, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Amém? Então, o que Paulo buscava? Diga, a excelência do conhecimento de Cristo. Amém? Isso é uma coisa que todos nós devemos buscar. Isso é uma coisa que todo crente deve buscar. Por isso que eu falei, e a Bíblia fala, que o crente não deve se conformar no mesmo nível. Porque ele tem que estar buscando a excelência do conhecimento de Cristo. Ele tem que estar desejoso de chegar a essa excelência do conhecimento. E esse caminho de buscar a excelência, se por esse caminho você chega à excelência do conhecimento de Cristo, você chega na excelência de qualquer coisa na sua vida. Observando esses passos, você pode mudar qualquer coisa que está comum da tua vida para um nível de excelência. Amém? E o meu conselho é que você não aceite uma vida comum, mediana, medíocre, mas que você seja esforçado,
que você se esforce, que você tenha em mente, que você coloque o seu coração na busca pela excelência. Buscando sempre o melhor. Amém? Isso vai tirar você da pobreza. Isso vai tirar você da doença. Isso vai tirar você da mesmice. Isso vai tirar você da tristeza. Amém? Porque você vai ter um alvo. Amém? E é a primeira coisa que nós devemos compreender, em que Paulo se posicionou e teve a compreensão. Primeira coisa que Paulo entendeu na vida dele foi uma coisa chamada visão. Diga visão. Amém. Visão, o que é visão? Não é? No nosso caso, que somos crentes, e no caso de Paulo, era conhecer o plano específico de Deus. Amém? Era ter a compreensão ou o discernimento do plano de Deus. Paulo, mais do que ninguém, chegou a esse conhecimento, mais do que qualquer apóstolo, ele chegou a esse conhecimento. Não é à toa que ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Porque ele chegou no nível de compreensão dessa excelência de Cristo. Ele chegou num nível de visão que ele tinha que ser a pessoa usada por Deus. Amém? Ele foi a pessoa usada por Deus porque ele compreendeu a visão. E nenhum outro apóstolo, dos apóstolos compreendeu como Paulo compreendeu. A visão de Deus para a igreja. Você pode olhar Pedro falando, João falando, é diferente do modo que Paulo fala. Porque Paulo captou, Paulo agarrou aquela visão de Deus. E ele entendeu as coisas desde a eternidade. Não é? Então Paulo começa nas suas cartas a descrever qual era o plano de Deus para a humanidade. Era um plano de plenitude. Você pode observar, irmãos, as palavras que Paulo usa. Ele diz, até que todos cheguemos à plena estatura de varão perfeito. Plena. Não é? Ele diz que nós devemos chegar à plenitude do poder. Ele fala sobre a abundância da graça. Amém? Todas as coisas que Paulo fala, ele fala no nível de Deus. Talvez, eu não sei se você atenta para isso, mas a igreja da época de Paulo não era diferente da nossa, de hoje. Tinha a mesma esculhambação, tinha a mesma coisa. Tinha as mesmas misturas. Você pode olhar Corinto, era uma igreja onde havia prostituição, onde havia bebedice, glutonaria, divisão, todo tipo de coisa. Não é? Mas presta atenção como Paulo falava para eles. Ele os corrigia e os levava para o nível da visão de Deus. Amém? Ele dizia, bom, tem um monte de coisa errada, eu não estou podendo falar a vocês como espirituais, mas vocês são de Deus. E todas as coisas pertencem a vocês. Seja Paulo, seja Pedro, seja Cristo, seja o mundo, tudo é vosso. E vocês são de Deus. E ele fala, vocês sabem que os prostitutos não entrarão no reino de Deus, não herdarão o reino, nem os efeminados, nem os beberrões, e tal. Tais fostes vocês outrora. Você entende isso? Então ele sempre fala no nível de Deus. Quando Deus olha para mim e olha para você, ele vê excelência. Ele não vê. Um dia a gente estava na reunião da diretoria, e eu brincando lá com os meninos, mas falando uma coisa que é do coração de Deus. E eu disse, eu estou com vocês aqui, irmãos, não é porque eu estou considerando vocês aqui não, eu estou vendo o futuro.
Você está entendendo? Eu disse, eu estou vendo vocês como Deus vê. Amém? Aleluia. E Paulo sempre querendo colocar nas pessoas, levá-las para esse nível de excelência, porque assim como o homem imagina no seu coração, assim é. Amém? Então para de se ver pequeno, para de se ver miserável, para de se ver um Zé Ninguém. Você não é um Zé Ninguém. Você não é pobre. Amém? Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. E Ele te chamou para isso, para a plenitude. Agora você precisa mudar a sua mentalidade. Por isso que Paulo falava. Mas pode olhar qualquer carta de Paulo, irmãos. Qualquer uma. Você vai ver Paulo falando sempre no nível superior. Talvez, irmãos, você olhasse aquela igreja de Corinto, você não passava nem na calçada. Ah, bando de herético. Você entende? Mas Paulo tinha uma visão. E a visão que Paulo tinha tido da parte de Deus foi estabelecida no coração dele. Paulo, eu vou dizer isso se você me entenda, não pastoreava aquelas igrejas, eu entendo o pastoreava, amém? Ele não pastoreava aquelas igrejas debaixo de uma visão meramente humana, ou como uma obrigação dele. Mas ele tinha a visão que Deus tinha para aquela igreja, para aquelas igrejas. E ele não sofria a condição presente da igreja de modo que abalasse a sua visão espiritual. Amém? E nós precisamos aprender a nos ver como Deus nos vê. O que Paulo estava fazendo era imprimindo naquelas pessoas aquilo que estava no coração de Deus. E se nós somos inteligentes, e somos, não é? Nós vamos também pegar a visão que Deus tem a nosso respeito. E não aquilo que nós experimentamos, a nossa experiência humana, natural. O que eu quero dizer com isso? Não para. Não foca tanto nas tuas limitações. O pastor diz, não foca tanto. Eu digo, não foca tanto. Amém? Você precisa focar na palavra. Você precisa focar naquilo que Deus fala a teu respeito. É isso que vai mudar você. Amém? Então Paulo, ele tinha essa visão. Isso foi estabelecido no coração dele. A visão, eu quero chegar na excelência do conhecimento de Cristo. Amém? Então, Deus não deu para Paulo qualquer medida. Não, ele deu a excelência. Paulo podia olhar e ele dizia, isso é uma coisa de excelência. Amém? E essa carta foi escrita em 61, aproximadamente, depois de Cristo. Segundo os estudiosos, Paulo morreu no ano 67. Amém? Paulo já tinha uma carreira muito grande, já tinha corrido uma carreira muito grande, ele chega ao ponto de falar que ele estava pronto até para morrer, porque ele disse, é melhor para mim morrer e ir para Cristo do que ficar aqui. Amém? Mas, se eu permanecer aqui e abençoar a vida de vocês, eu vou permanecer. Então, nós vemos que Paulo já estava pleno, ele já era completo. Ele era uma pessoa realizada. Ele não precisava mais de um carro, ele não precisava mais de uma casa, ele nem precisava de esposa, ele nunca casou. Olha! Ele nem precisava de uma esposa para ser realizado. Ele tinha um alvo, o conhecimento de Cristo. Irmãos, quando você tem uma visão, outras coisas
perdem a razão. Só aquilo te completa. Amém? Aleluia. Mas como eu estava falando, nós precisamos compreender que esses passos, eles vão nos ajudar em cada área da nossa vida. Amém? Porém, como crentes, irmãos, nós temos que ter essa mesma visão. Amém? E eu estou falando isso porque Deus permite visões menores dentro de visões maiores. Amém? Então eu não estou dizendo para você não casar. Eu estou dizendo que você vai casar em excelência. Você vai casar com o homem que Deus vai te dar. Com uma esposa que Deus vai te mostrar. Você não vai casar simplesmente por uma necessidade emocional. Você vai casar porque você sabe. Esse casamento vai ser uma bênção. Você está entendendo isso ou não? Aleluia. Casamento é uma visão de Deus. Debaixo de uma outra visão. Amém? Paulo era livre. Ele disse, ó, quem não pode se aguentar, que casa. Mas eu vou ficar assim, eu estou tranquilo, eu sou pleno. Amém? Aleluia. Você tem que buscar essa plenitude em Deus. Amém? Aleluia. Você tem que ter uma visão. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não tenho visão. Está aqui uma visão para você. Pleno conhecimento de Cristo. Conhecer a excelência de Cristo. Dentro dessa visão, irmãos, de conhecer a excelência de Cristo, está contida todas as excelências. Amém? Então, se você tem o desejo no seu coração, a visão de ser um advogado, mas você é um cristão, e você busca a plenitude de Cristo, a plenitude do conhecimento de Cristo, você automaticamente, diretamente, vai estar sendo um advogado de excelência. Você entendeu isso ou não? Se você tem o desejo de ser um empresário, mas você está ligado no seu coração a essa visão da excelência do conhecimento de Cristo, você se tornará um empresário de excelência. Porque você precisa entender que o que move todas as coisas é a visão de Deus. Amém. A visão geral de Deus é que sustenta todas as coisas. Nós só estamos aqui porque Deus tem uma visão. Amém? Porque Deus tem uma visão a ser completada. Amém? Quando Deus colocou o homem sobre a terra, quando Ele criou o homem, Ele já tinha uma visão. Aleluia? Ele já tinha uma visão. Qual era essa visão? Leva a todos à plenitude. Está entendendo? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não queria Adão e Eva daquela maneira. Amém? A Bíblia ensina em Romanos que Adão era a figura daquele que haveria de vir. Que haveria no futuro. Já. E quando Deus criou Adão, Ele tinha um plano de levá-lo à plenitude de Deus. Eu sei que isso é coisa muito coisada para explicar, mas eu quero que você entenda isso. Amém? Aconteceu que o homem pecou. Amém? E a Bíblia diz que por causa de um homem que pecou também, todos pecaram, a morte entrou no mundo por causa do pecado. E o mundo foi entregue a Satanás, como está escrito, não é? Que Satanás se tornou o Deus desse século, o Deus desse mundo. Mas Deus tinha uma visão. Se Deus não tivesse uma visão, Ele podia ter acabado tudo naquela hora. Você entende isso? As pessoas perguntam, por que Deus não acabou tudo e fez tudo de novo? Não, porque Ele tinha uma visão.
E a visão dele permanece. Amém? E ele não tem pressa. E nós só estamos aqui por causa dessa visão. O que eu estava falando era para dizer isso. É que embora o pecado tenha entrado no mundo, Deus tem uma visão. E qual é a visão? Levar todos à plenitude. Amém? Para que isso se cumprisse, Ele deu o seu próprio Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E aí ele disse que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E ele está falando não daquele templo feito por mãos humanas, mas ele está falando do plano dele. Amém? Porque o primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo, o último Adão, foi feito o espírito vivificante. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. Amém? É muita coisa, irmão. Deixa eu continuar aqui. Aleluia. Eu não posso entrar muito nessas profundezas não, que eu vou... Aleluia. A visão de Deus. Ninguém pode frustrar. Amém? Satanás pensou que tinha vencido, que tinha ganho, mas não ganhou. Porque a visão de Deus ninguém pode frustrar. Sabe, irmãos, as pessoas derrotadas na vida é porque elas não estão na visão. É porque elas não têm uma visão. Elas perderam a visão. As pessoas inconstantes na vida é porque não compreenderam a visão. Uma pessoa que entende, irmãos, que pega uma visão, e que pega nesse caso específico a visão de Deus, ela não retrocede. Ela não desiste. Ela é uma pessoa diferente. Você pode olhar todas as pessoas de nome, de renome na Bíblia, preeminentes. Todas elas foram o que foram por causa da visão. Que visão? A visão do plano de Deus. Pega qualquer nome. Você pode pegar qualquer nome da Bíblia que está listado na galeria da fé. São pessoas que compreenderam a visão de Deus. Por exemplo, hoje pela manhã eu peguei Gideão. Você pode pegar Gideão. Gideão, quem lembra da história? Amém. Viveu num tempo onde Israel estava sendo humilhado, massacrado, invadido. Mas Gideão não se dobrava diante daquela situação, ao ponto do anjo chegar até ele. Ora, para quem Deus vai mandar o anjo? Para Gideão. Por quê? Por causa do posicionamento dele. A Bíblia diz que embora todos os anos, durante 7 anos, os midianitas combatessem e saqueassem Israel, todavia, na casa de Gideão havia comida. Ele malhava o trigo no lagar, né? Num lugar diferente, mas ele estava lá, dando alimento para as pessoas da família dele, não faltava. Amém? Ele estava posicionado. Ele não aceitava aquela situação, ao ponto de quando o anjo chegou para ele e disse: varão valoroso, Deus é contigo e tal, aquela coisa todinha. Ele disse: bom, se Deus é conosco, como é que está tudo dessa maneira aí? Você está entendendo? Por que a situação está assim, se Deus está conosco? O que foi que o anjo disse para ele? Vai nessa tua força, e você livrará Israel da mão dos midianitas. Havia uma inconformação. Ele não se conformava com a situação vigente, presente. Os midianitas vinham, as pessoas fugiam, ele não fugia. Você entende isso? Ele se revoltava por dentro por causa da visão. Porque se Deus tinha uma aliança com Israel, se havia uma promessa, e se havia uma aliança, ela tinha que ser vivida.
Você está entendendo isso? Não. Se você tem uma visão, você não se conforma até que ela seja estabelecida. Nem que você seja você sozinho. Amém? Pastor, mas eu não tenho uma visão. Mas você tem capacidade de orar? Amém? Se você ora, Deus vai te dar uma visão. Amém? Mas existe a visão de chegar à plenitude do conhecimento da palavra, que é para todos nós, igualmente. Todos devemos, não apenas os ministros. Amém, irmãos? As pessoas às vezes falam, pastor, qual é a sua chamada? Eu não ligo para isso. Amém? Eu não ligo para isso, irmãos, eu tenho algo para fazer. Eu não estou preocupado com a minha chamada, eu estou preocupado agora em ver as pessoas recebendo aquilo que Deus quer que elas recebam. A visão da palavra. As pessoas não entendem, irmãos, os moveres de Deus. Todos aqueles homens, todos eles. O escritor de Hebreus fala de todos eles. E ele disse, me vai faltar tempo para falar de Gideão, de Jefté, de um monte de gente. E ele está dizendo, aquelas pessoas foram pessoas de fé. Foram pessoas que se posicionaram pela plenitude do propósito de Deus. Eles não aceitavam outra coisa. E você vai ver Josafá, você vai ver Ezequias, todos eles, irmãos, buscavam a plenitude do plano de Deus. Às vezes as pessoas não entendem igreja, não é? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja é um monte de gente tentando, buscando chegar na plenitude, estabelecer na terra. Amém? A Bíblia diz que a igreja é o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém? A igreja que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche ou cumpre tudo em todos. A igreja, irmãos, é o lugar da manifestação plena de Deus. É o lugar de ser comandado da cabeça, que é Cristo, ter toda a sua autoridade estabelecida. Você está entendendo? É na igreja. E as pessoas não entendem isso. E nós falamos sobre isso na última ministração que eu falei. E as pessoas tratam a igreja como qualquer coisa. As pessoas vêm para o culto descompromissadas. As pessoas não honram as coisas do culto, as coisas estabelecidas, pré-ordenadas por Deus. E você percebeu, não sei se você atentou naquele dia, que Deus não aceita que ninguém toque no corpo. Porque Deus tem um zelo, porque é na igreja, é o corpo de Cristo, é no corpo que a cabeça se manifesta. Amém? Então nós precisamos pegar essa visão. Eu falo muito disso, irmãos, porque eu tenho visto que no geral, a igreja não tem reconhecido isso. E nós precisamos reconhecer. Amém? Nós ainda não sabemos e nem experimentamos o que é proporcionado por uma igreja em unidade, irmãos. Nós não temos isso ainda. Mas você pode ter noção pela palavra. Amém? Pela unidade da igreja, Pedro ia ser morto. Herodes ia matar Pedro. E a igreja fez intercessão. E os anjos foram lá e tiraram Pedro da cadeia. Tiraram Pedro da mão da morte. Era a morte certa, irmãos. Amém? Nós ainda não temos dimensão do que é uma igreja orando em unidade.
envolvida, unida. Você está entendendo? Por que não temos? Porque não compreendemos a visão. A visão vai te dar foco. A visão de Deus, conhecer a visão de Deus, vai produzir em você coisas que você nem imagina. Vai te capacitar para fazer coisas que você nunca nem pensou. E vai te dar, irmãos, tantos benefícios. Porque visão é um lugar de provisão. Você sabia disso? Quem é o sustentador da visão? É Deus. Amém? O sustentador da visão é Deus, irmãos. Se você entender isso, você vai se dar e se doar para uma visão. Paulo, falando no mesmo livro, mesma carta aos Filipenses, ele disse: irmãos, ninguém além de vocês, no princípio do Evangelho, compreendeu esse negócio, a respeito do dar e receber. Só vocês compreenderam a visão. Eles apoiavam Paulo na visão. E porque eles apoiavam Paulo na visão, Paulo disse que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Você sabe o que é cada uma? Todas. Todas. Irmãos, você não sabe o poder que há em se envolver numa visão. Você precisa saber disso. Peça a Deus. Era isso que Paulo orava. Que vocês possam compreender essas coisas. Procura compreender, irmãos, você não pode ser simplesmente um frequentador de igreja. Você não pode se conformar com isso. Você pode ter coisas que te impedem de vir ao culto, mas não ser um crente conformado e não estar no culto. Você precisa pegar a visão de Deus, não a visão dos homens, mas a visão de Deus. Amém? A visão de Deus para a igreja. E também para a igreja local, a igreja onde você congrega. É Deus que nos planta na igreja local. Amém? Então, irmãos, entende isso, vai buscar uma visão. Vai buscar em Deus. Busca essa visão de ter o pleno conhecimento de Cristo. Procura saber a visão da tua igreja. Abraça a visão da tua igreja onde Deus te plantou. Você não está aqui à toa. A Bíblia diz que nós fomos plantados para dar frutos. Amém? Frutificar. 30, 60 e 100 por um. Níveis de excelência. Amém? Isso não quer dizer que Deus se conforma com isso, mas que Deus entende que nem todos nós chegamos em um alto nível de excelência. Estava falando hoje pela manhã, a Bíblia mostra, 2 Samuel capítulo 23, sobre os valentes de Davi. E você pode ver lá que haviam um grupo de 30 valentes. E no meio dos 30 tinha alguém que se destacava. E a Bíblia dá nome, eu não sei como é que diz a palavra, mas nomeia cada um deles, e diz, fulano, ciclano, beltrano, e aquilo não está ali à toa, irmãos. A Bíblia foi escrita para ensino nosso, e então a Bíblia está mostrando ali que depois dos 30, havia uns 3 principais de Davi. Se você olhar a história deles, eles eram homens que defendiam a visão. Eles eram homens que estavam agarrados com a visão de Deus para Israel. E de estabelecer a plenitude da visão de Deus, que na época, essa visão era Davi. Davi reinando. Era a plenitude da vontade de Deus estabelecida. Amém? Se eu vou fazer a pergunta, mas eu não quero que você responda. Amém? É se você sabe qual é o seu papel no estabelecimento da visão de Deus. Não responda. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida cristã.
Você sabe qual é o teu papel no estabelecimento da visão de Deus para essa igreja. Se você congrega aqui. Amém. E eu posso dizer algumas coisas para você ver se você se encontra. Alguns vão trabalhar no louvor, outros vão trabalhar como colaborador, outros vão estar na mídia, outros vão estar pregando, outros vão ser enviados por essa igreja, outros vão estar ofertando, outros vão estar orando. E quando eu falo de ofertando, estou falando de ofertando pesado. Amém? Porque tem pessoas que pensam assim, não, eu já oferto. Mas não é isso não, são financiadores da visão. Colunas que Deus levanta. Deus levanta para financiar uma visão. Como os filipenses fizeram com Paulo. Sustentando o ministério dele. Amém? Então você pode se encaixar, mas você precisa saber qual é o seu lugar. Infelizmente, muitas pessoas estão zanzando. Estão vindo aqui e parecem que você precisa se encaixar no seu lugar. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não te trouxe aqui à toa. Busca um nível de excelência em Deus. Busca dar a tua excelência para Deus. Busca o que Deus quer de você. E Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Amém. Então Paulo tinha convicção da visão. Ele estava convicto. O que ele queria, o que tinha que ser estabelecido, a plenitude de Deus na igreja. Amém? O que tinha que ser estabelecido? A plenitude de Deus na igreja. Amém? Outra coisa que Paulo entendeu é que ele era diretamente responsável pela visão. Você entendeu isso? Outra coisa que Paulo compreendeu, ele diz, mas o que para mim era lucro, ele considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele vai avançar, eu vou avançar aqui um pouquinho, não é? Para de algum modo, no versículo 11, alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu tenha já alcançado. Então você vai ver Paulo sempre falando na primeira pessoa. Eu, o meu Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso. Se você é acostumado com as cartas de Paulo, você vai ver ele falando muito na terceira pessoa, não é? Nós, vós, assim ou não? Para que vocês tenham, para que nós cheguemos ao pleno conhecimento, para que nós isso, para que nós aquilo, sim ou não? Você que é familiarizado com as cartas de Paulo, você vai ver ele falando muito desse jeito, se incluindo com o conjunto dos crentes. Mas aqui, irmãos, ele fala eu. Eu considero perda, eu fiz isso, eu não fiz aquilo, eu deixei aquilo. E o que me mostra é que ele entendeu a responsabilidade pessoal. E você, irmãos, para chegar à excelência, tem que entender que você, embora seja a igreja como grupo, você é responsável pela visão. Você individualmente é responsável. Paulo tinha mais 12 apóstolos na mesma época dele. Tiago tinha morrido, vamos dizer assim. Mas depois botaram o Tiago, o irmão de Jesus. Então vamos dizer que tinha 12. Vamos dizer assim, para poder ficar bem simples. Mesmo assim, ele não jogava nenhum momento a responsabilidade para eles de manter a visão. Paulo dizia, vocês sabem o que eu fiz? Eu deixei todas as coisas. Responsabilidade pessoal. Quando você entende, irmãos, que você é responsável, que não tem outras pessoas, que você não adianta dizer, mas é o pastor que tem que fazer isso. É o pastor, é a liderança. Não, isso é uma coisa que lá na minha igreja o pessoal faz.
Você está entendendo? Eu vou assistir o culto. Aleluia. Você está aqui ainda? Eu vou assistir o culto. Não, irmãos. Responsabilidade é pessoal. Se você estiver buscando excelência, você vai ter que entender isso. Você é um guardador da visão. Um guardião da visão. Da visão de Deus. Irmãos, quem entende a responsabilidade pessoal, irmão, não precisa ninguém estar visitando. Ninguém está exortando. Ninguém dizer, se levanta, irmão. Ei, irmão, vamos lá. Ei, irmão, temos que avançar. Não, irmãos, a maioria, como eu falei, aqueles que enfraquecem, que retrocedem, é porque não compreendem a visão. Mas além de compreender a visão, você tem que entender que você, e só você, sozinho, é responsável. Não, mas, pastor, mas não é o senhor, não, é você. Eu vou apontar com os 5 dedos logo. Porque eu não gosto de apontar só com um não, que volta muito para mim. É você, irmão. Você é responsável. Quando nós somos individualmente responsáveis, irmãos, nós não precisamos de ninguém nos botando para cima, nos motivando, porque nós entendemos, não, a obra de Deus depende de mim, eu preciso fazer isso. A igreja está com uma necessidade, eu sou o suprimento dessa necessidade. A visão está caindo, está diminuindo, eu vou orar e eu vou mudar essa circunstância. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, hoje eu sou pastor, me considero membro da igreja. Mas teve um tempo que eu não pastoreava e eu era membro da igreja. Irmão, meu pastor falava uma coisa, eu ia orar. E eu dizia, eu concordo com o meu pastor. E estou chamando agora, em nome de Jesus, dessas coisas. Eu, irmãos, orei, e eu digo isso assim, né? Entenda isso. Não era só eu. Amém? Mas quando eu aceitei Jesus e eu já tinha um pouco da visão no meu coração, da visão da palavra, e eu não conhecia igrejas que tinham a palavra, e um dia eu vi na televisão um homem pregando a palavra como eu cria, como ela é a verdade, e eu vi aquele homem e eu disse, essa igreja não tem aqui. Eu vi lá passando e não tinha igreja, e quando eu vi aquilo, eu disse, Pai, eu chamo essa igreja para Fortaleza. Eu quero essa igreja aqui, eu vou congregar nela, porque o Senhor sabe que onde eu estou não me alimenta. Eu disse desse jeito, irmão, não deu um mês, a igreja estava sendo estabelecida em Fortaleza. Por quê? Porque eu tenho a visão, eu quero a visão, eu sou defensor da visão, eu defendo a visão da palavra. Se todo mundo desistisse, o Ministério Verbo da Vida abrir mão, eu não abro mão da visão. Eu fico com essa palavra. Se nós nos tornarmos religiosos no Verbo da Vida, eu não ficarei religioso. Eu serei um defensor da visão. Aleluia. Nós não tínhamos ar-condicionado na sede. O meu pastor disse, nós precisamos comprar ar-condicionado. Eu orei. No culto de oração eu estava lá orando. Eu digo, Senhor, eu chamo essas máquinas de ar-condicionado. Elas vão chegar aqui. Deus falou no meu coração, já são. Já são. Eu disse, Senhor, eu quero um sinal do Senhor. Na hora que eu disse isso, um irmão, que era o mais tímido da igreja, o tímido dos tímidos, mais tímido do que eu, entrou na unção sozinho. Ficou pulando de alegria. Eu disse, esse é o sinal. Esse é o sinal. Eu não vou esperar pelo pastor. Aleluia. Você está aqui? Aleluia. Não sei se você lembra, não sei se você vai lembrar, mas tem uma história da escola de profetas, num dos livros do Antigo Testamento, que eu não me lembro qual é, se não me falha a Primeira Reis, ou memória, se não me falha a memória, Segunda Reis, que já era com Eliseu. E havia uma necessidade de aumentar o tamanho da casa. E tinha um líder lá que era o profeta. Mas quem tomou a iniciativa foram os membros. Os outros disseram assim, profeta, o senhor, não sei se o senhor percebeu, mas nós precisamos aumentar a casa. Entendeu? Nós precisamos agarrar a visão. Individualmente,
Não sermos daqueles que, isso aí é com o pessoal aí. Não, irmão, você é responsável. Você tem que ser um guardador da visão. Para isso você precisa conhecer a visão. Amém? Orar pela visão. Qual visão? Visão da plenitude de Deus. Amém, irmãos? Da palavra ser estabelecida, da palavra avançar sobre a terra, de pessoas serem ensinadas na palavra verdadeira. Não se conformando com a religiosidade, não se rendendo aos encantos da religiosidade do mundo, mas ainda que sofrendo, viver a palavra. A responsabilidade é minha. Amém? A responsabilidade é minha, eu sou responsável. E Deus está procurando responsáveis. São esses que Deus vai usar. São esses que Deus vai usar. Deus não vai usar qualquer um, irmãos. Na história de Gideão, que eu comecei a falar, precisava haver livramento. Gideão chamou muitas pessoas. Chegaram 32.000 homens para aquela ocasião, para guerrear. E Deus disse, nem todos estão capacitados. Manda embora os tímidos e os medrosos, olha só. Manda embora os tímidos, manda embora os medrosos, manda aqueles que vieram por obrigação. Aleluia. Manda embora, deixa eles ir embora. Você entendeu? Ficaram 10.000. 22.000 pessoas. Naquela ruma de gente. 22.000 não entenderam. Não compreenderam que Deus é Deus que livra, que Deus fortalece, que Deus estava com eles, que a visão de Deus era Israel reinando, era Israel poderoso, era Israel sobre as nações. Eles não entendiam. Ficaram 10.000. Então Deus foi fazer o teste, mandou Gideão fazer a prova, para ver quem eram as pessoas, para que Gideão visse, porque Deus sabia quem era. Porque o Deus da visão une pessoas na visão. Ele junta pessoas para a visão. Deus não é aleatório, irmãos. Amém? Deus não faz as coisas aleatoriamente. Vamos ver se isso aqui dá certo. Não, irmãos, Deus sabe. Deus chama e junta. Deus chama e junta. Por isso que eu estou dizendo, você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus chama e junta. Amém? E Gideão levou o povo para a água e disse, bota eles para beberem água. E deu um sinal para Gideão. Quem dobrar o joelho para beber água, está fora. Aqueles que beberem água como um cachorro, pegando com a mão e levando a boca e lambendo a água, esses são os caras. Para nós, talvez isso não signifique muita coisa. Mas você sabe, irmãos, que existe uma grande diferença de quem está prostrado e quem está em pé preparado. Sim ou não? Porque aqueles homens foram escolhidos. Não foi pelo modo de beber água em si. Não é porque um bebê, não era por causa da água entrando na boca, mas porque eles bebiam água, mas eles estavam preparados. Se vier alguém, eu estou aqui. Eu estou ligado. A visão não vai ser, não, eu estou preparado. É a qualquer momento eu estou pronto. Eu não relaxo. Você está entendendo? Era a mesma coisa de Gideão. Gideão estava ali, ele não estava conformado com as coisas fora da vontade de Deus. Aqueles homens estavam preparados. Os midianitas chegavam a qualquer hora, irmãos. Você entende isso? Os midianitas, eles vinham de assalto, eles chegavam a qualquer hora. E aqueles homens jamais relaxavam. Jamais, nem para beber água. Nem cansados, eles se dobravam. Se vier, eu estou pronto. Se vier, eu estou preparado. Eu guardo a visão. Quem quiser se deitar, se deite. Quem quiser dormir, durma. Eu guardo a visão.
Você está entendendo? Eu guardo a visão. Você nunca chega à excelência se você não guardar a visão. Se você não for responsável individualmente por ela. Individualmente. Você saber e abraçar a visão que Deus tem. Você saber. Deus tem uma visão. Deus tem uma visão e você é responsável por ela. Porque você não é de classe menor. Você não é de segunda classe. Você é a primícia da criação de Deus. E quando Deus olha para você, Ele vê algo excelente. Você é um escolhido de Deus, você é um chamado de Deus. Infelizmente, como eu estava dizendo, nós não nos vemos como Deus nos vê. Mas nós precisamos ser transformados, ser mudados e educados para a excelência. Não conformados, não correndo nas batalhas, não fugindo ao som dos midianitas. Não fugindo, irmãos, a qualquer ataque de Satanás, mas preparados para toda a boa obra. Bebe água em pé, irmão. Bebe água em pé, irmão, não se ajoelha. Seja forte, seja corajoso. Deus te ungiu. Deus te chamou. Ah, você não é crente de segunda classe, não existe esse tipo para Deus. Se veja como Deus lhe vê. Ah, mas nunca me usaram, mas Deus te usa. Ah, mas o meu pastor não me reconhece, mas Deus reconhece você. Ah, mas eu não sei fazer isso, mas se você tiver a visão, Deus te dá a capacitação. Ah, mas eu sou tão mané. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você não pode ir na sua força. Sabe, irmãos, o maior erro que nós temos é estabelecer uma visão nossa. Por isso que eu estou dizendo, você é capaz de orar? Você tem a capacidade de orar? Queria que alguém fosse ali orar, Mona Lisa, pelaquela irmã que está lá. Aleluia. Agora você vira para cá, só a Mona Lisa lá. Aleluia. O maior erro que nós cometemos é termos uma visão humana natural. É nós andarmos segundo os nossos conceitos. É achar que Deus vai usar a nossa capacidade humana. Irmãos, Deus não precisa da sua sabedoria. Deus só precisa da sua rendição. Aleluia. Deus só precisa que você se renda. Cometemos erro em estabelecer limitações nossas, visões nossas, projetos humanos, sem passar pela oração, pelo crivo do Senhor, como eu estava dizendo. Deus tem uma visão maior e nós temos visões menores dentro dessa visão. Podemos avançar e chegar a qualquer lugar que nós queremos em Deus, porque Ele nos fortalece. Mas não podemos confiar na nossa própria força e estabelecer planos em nossos próprios entendimentos. O maior exemplo disso, irmãos, é Babilônia. Babel. Quem lembra da Torre de Babel? Amém? O episódio da Torre de Babel está em Gênesis, no capítulo 11. Se você analisar, estudar aquilo ali, você vai ver que os homens decidiram do seu modo chegar ao céu. Amém? Eles decidiram do seu modo. Era o poder de uma visão. Você sabia que muitas vezes a visão estabelecida na carne, ela é poderosa? O exemplo é justamente Babel. Eles decidiram fazer uma torre para chegar ao céu
E Deus disse que eles eram capazes. Você entendeu? Deus disse assim: agora nada vai ser impossível para eles. Você entende isso? Nada vai ser difícil para eles. É melhor eu cuidar disso, vou confundir as línguas, porque ninguém vai destruir o intento deles. Homens construindo fora da vontade de Deus, fazendo coisas fora da vontade de Deus. Você entende isso? É poderosa uma visão, irmãos. Uma visão é poderosa, ela pode te tirar totalmente do projeto de Deus. Talvez você possa ter um plano, uma visão de ficar rico. Ficar rico não é pecado. Amém? Mas é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Você pode ter um plano de se tornar o que você quiser, mas passa isso por Deus. Passa isso em Deus. Coloca diante dele, irmão, não faz no teu próprio entendimento, na tua própria força, coloca em Deus. Deus quer o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor caminho para você. Amém. Eu sou responsável. Diga. Diga, eu sou responsável pela visão. Amém. Qual visão? A visão de Deus. Deus colocou você como responsável. Onde você anda, você é. Onde você anda, é você. Onde você está, é você. Aqueles que entendem que são responsáveis pela visão, eles não permitem fofoca dentro da igreja. Eles não permitem divisão dentro da igreja. Porque eles entendem que isso mancha, macula, quebra a visão. Diga, eu sou responsável. Você é responsável. Eu sou responsável pela visão. Paulo disse, eu sou responsável para chegar a essa plenitude. Amém? A terceira coisa que nós devemos fazer, porque Paulo fez para chegar nessa plenitude, se chama ter resistência espiritual. Perseverança espiritual. Aqui, a partir do versículo 12, ele diz, não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. Amém. Paulo, o cara, né? Paulo, não que eu tenha obtido ou tenha alcançado, mas eu prossigo. Amém? Eu não sei em que nível você se conformou. Aleluia? Você está aqui ainda? Vou dizer de novo. Eu não sei em que nível você se conformou. Mas Paulo, ele disse, já no fim, eu prossigo. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, irmão. Se você tem a visão da excelência, ela vai fazer você prosseguir. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai prosseguir. Prossigo para o alvo. Paulo não estava preocupado com Pedro lá em Jerusalém. Que tamanho será que está a igreja lá de Jerusalém, hein? Quantos membros tem? Tu sabe, irmãos, quantos membros tem lá em Jerusalém, na igreja? Rapaz, será possível que a igreja lá de Antioquia está crescendo? Paulo não estava preocupado com isso, ele dizia, eu prossigo. Eu avanço. Irmão, se você tem essa coisa, irmãos, essa visão, você tem resistência espiritual. Pode ficar até sozinho, mas não desiste. Resistência espiritual, essa habilidade que vem junto com a visão. Quando você abraça a visão, irmão, você ganha dinheiro e está firme. Você perde dinheiro e está firme.
Você tem dinheiro no bolso, está feliz. Você está sem dinheiro, você está feliz. Você está entendendo, irmãos? Era isso que acontecia com Paulo, apedrejado, naufragado, maltratado, rejeitado, esquecido, desprezado. No final da carreira ele disse: todos os da Ásia me abandonaram. Ele disse: na minha primeira defesa ninguém estava comigo, mas eu não estou só. Aleluia. Eu não estou só. Aleluia. Quando foi na época que ele decidiu morrer, ele disse: desde já a coroa está preparada para mim, agora eu vou. Agora eu vou. Você está entendendo, irmão? Quando você tem a visão e essa certeza, essa convicção que você é responsável pela visão, Deus te fez responsável, você é responsável, Deus se responsabiliza por você. Porque Deus é responsável por aqueles que Ele responsabiliza pela visão. Ele é o sustentador da visão. Ele é a segurança da visão. Amém. E veja Davi, irmãos. Eu acho que você está gostando, eu posso demorar mais um pouquinho. Veja Davi, irmãos. Ungido rei. Jovem, 17 anos, não falha a memória. Ungido rei. Já estava ungido para ser rei. Ele estava lá para ser rei, irmãos. Amém. Mas ele não foi rei logo. Passou 1 ano, 2 anos. Tentaram matar ele. Ungido rei, ele foi vencer as guerras do rei que estava deposto por Deus. Você entende? Quando você está na visão, quando você sabe que tem a visão, quando você sabe que a visão é de Deus, você nem faz força para chegar lá. Davi era ungido rei, sabia que Saul tinha sido rejeitado, mas ele ia lutar as lutas para dar vitória para Saul. Irmãos, é diferente quando você tem a visão e tem perseverança espiritual. Você tem força, você tem convicção. Davi não precisou matar Saul, pelo contrário, ele protegia. Iam matar, ele disse: não faça. Amém. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, muito tempo passou, irmãos. Davi era o rei por direito, mas dava vitórias para o outro rei. Você entende isso? Quando você está ligado na visão, quando você sabe que a visão é de Deus, você fica tranquilo. Você não tem medo da morte. O único momento que Davi foi envergonhado nesse período foi o período que ele perdeu a visão, que ele temeu a sua segurança, que ele não creu. E foi o momento que diante de Agag era o nome do homem, por incrível que pareça, era um rei, ele se fez de doido. Vergonha, amém, para um ungido. Ficou babando, ficou se fazendo de doido. É uma vergonha para um ungido. Deus era poderoso para tirar ele dali, para ele sozinho destruir tudo aquilo. Sansão estava no meio, não sei quantos mil filisteus. E ele venceu todos, destruiu todos, por causa da unção, por causa da visão, que a visão era que Israel estivesse sobre. Israel fosse cabeça e não cauda, fosse liderança das nações. Você está entendendo? Resistência espiritual. Resistência, a visão, é a busca por excelência. Entender isso, nessa busca pela excelência, pelo estabelecimento da plenitude da vontade de Deus, te dá resistência espiritual. Você não tem medo da morte, você não tem medo da crise,
Você não tem medo de doença. Pelo contrário, quando a doença vier, você está tranquilo. Ela vai sair no nome de Jesus. Se ela perseverar, você vai declarar: eu viverei, eu não morrerei. Eu viverei, eu não morrerei. Eu viverei, eu não morrerei. Ah, mas o médico disse, pastor, que não tem jeito. Eu viverei. Porque eu guardo uma visão. E eu tenho parte em uma visão que ela não vai se cumprir se eu não fizer isso que Deus disse para eu fazer. E eu estou empenhado nisso. Entenda, você tem que estar empenhado. Empenhado na visão. Você entende isso? Você tem que estar empenhado, incluído na visão. Porque a visão é algo da fé. Você lembra que todos esses homens que eu falei, eles estão aonde? Hebreus 11. Galeria da fé. Porque a visão é vivida, é um entendimento de fé. É uma compreensão, é uma coisa da fé. Todos aqueles que entendem a visão são pessoas de fé. Amém? A quarta coisa para nós terminarmos. A quarta coisa é ter todas as três coisas juntas. A quarta coisa é ter todas essas três coisas juntas. Porque pode ser que você tenha uma ou duas delas. Não chega na excelência. Você pode fazer muita coisa com duas delas. Com uma delas, você pode chegar a ser um dos 30. Você está entendendo? Mas para chegar a ser um dos 3 poderosos, você tem que ter as três coisas juntas. Quais são as três coisas? Visão, responsabilidade pessoal e resistência espiritual. E você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser excelente. Para ter excelência. Você não foi chamado para ser simplesmente mais um crente. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Aleluia. Glória a Deus.